Oi, sou o professor Frederico Costa, aqui da Universidade Estadual do Ceará e do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário. Hoje a conversa é: o que é mesmo polarização? Qual o contexto dessa discussão sobre polarização social e política? Dois fatos recentes indicam a importância desse tema. O primeiro foi o diálogo entre o deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, do PSOL, que é identificado como sendo da esquerda radical e revolucionária, ou seja, que está mais à esquerda do que o Partido dos Trabalhadores, e a deputada estadual pelo estado de São Paulo, Janaína Pascoal, responsável, uma das responsáveis, uma das dirigentes e coordenadoras, pessoa de frente do golpe de Estado contra Dilma Rousseff e do partido PSL do presidente da República, Jair Bolsonaro. O interessante é que, entre outras coisas, todos os dois, Marcelo Freixo e Janaína Pascoal, concordaram em serem contrários à chamada polarização social e política. Bem, outro fato interessante também foi a discussão, debate entre a deputada pelo PSOL de São Paulo, Sâmia Bonfim, e o famoso Kim dos democratas, deputado federal, defensor do livre mercado e um dos articuladores também do golpe e antissocialista, anticomunista, anticonquistas sociais dos trabalhadores. Nesse segundo debate, houve uma divergência sobre essa questão da polarização social. Então nós vamos dar a nossa opinião sobre o que é polarização social e política e o significado que ela tem e se é algo positivo ou negativo para os interesses da maioria da população brasileira. A questão da polarização social e política é importantíssima no processo de reorganização das forças de esquerda no mundo e no Brasil. Isto é, do conjunto dos partidos, correntes políticas, movimentos sociais, intelectuais e setores da população em geral que, dentro de certas coordenadas, estão a favor de profundas transformações sociais no mundo e no Brasil. A polarização social e política vai surgir como fenômeno principalmente depois da crise de 2007, 2008, até 2009, quando há uma grande ofensiva do capital contra os trabalhadores, tanto dos países centrais imperialistas como dos países periféricos, e não só contra a população trabalhadora, mas também o conjunto dos países periféricos. A expressão disso, da polarização social, se dá pelo crescimento eleitoral, por exemplo, da chamada extrema-direita, tanto nos Estados Unidos, com Trump, como também na Europa. Ao mesmo tempo que isso acontece, há uma tendência de resistência das massas trabalhadoras e das populações dos países periféricos. O que ocorre é o seguinte fenômeno: como há um processo de crescimento da extrema-direita e também, de outro lado, de crescimento de resposta dos trabalhadores, há um definhamento do chamado centro, daqueles partidos conservadores, liberais ou de direita, que mais ou menos conduziram durante um determinado período histórico a direção e os interesses do capital nos diversos países. Se nós olharmos bem, vamos dar, por exemplo, a Europa acontece isso, nos Estados Unidos o Trump, que era um político, um projeto marginal, ou seja, à margem do próprio Partido Republicano, consegue se eleger presidente dos Estados Unidos. No Brasil, nós vemos o quê?
depois do golpe de Estado, da destruição provocada pelo Michel Temer, da fraude eleitoral que deu a vitória ao governo do Jair Bolsonaro, com a prisão de Lula, da perseguição da Lava Jato. Os partidos de centro, né, que a gente pode dizer, de centro, direita e tudo mais, que aqui o centro no Brasil sempre foi a direita. Mas, por exemplo, o PSDB, o DEM, né, recuaram. E os próprios PSB e PDT também não estão em evidência, né, não tem a capacidade política de decisão, né, ou de intervenção como tinha há tempos atrás. Então, de fato, aqui no Brasil, há uma polarização entre o governo ilegítimo de extrema-direita de Bolsonaro, há uma grande insatisfação popular e, do outro lado, se expressa também pelo Partido dos Trabalhadores, né, que é o alvo de todo o ataque da extrema-direita, inclusive do centro também, e também dos setores dos diversos movimentos sociais e também de correntes de partidos políticos como o PSOL. Então é assim que se focaliza essa ideia, esse processo de polarização social. Bem, diante disso, há uma tendência mundial, né, que se expressa em vários textos, como aquele Como Morre a Democracia, por exemplo, Como Morrem as Democracias, onde se coloca o ideal de um Estado democrático como sendo os Estados Unidos e a Inglaterra, e coloca-se a necessidade de se combater os extremos. Quais seriam os extremos? A extrema-direita e, no caso, a denominada extrema-esquerda, que é outro nome, a extrema-esquerda, para a chamada revolta popular, para a chamada resistência dos trabalhadores, na defesa dos seus direitos e na conquista de outros novos. Então, se coloca a necessidade sobre essa visão de defender a democracia em abstrato, né? Porque nós defendemos a democracia concreta, né? A democracia concreta é a democratização das relações sociais, significa as conquistas históricas, como, por exemplo, Previdência Pública, que é uma bandeira democrática, a Reforma Agrária, que é outra bandeira democrática, né? Ampliação dos direitos políticos da população, outras bandeiras democráticas. Então, de fato, a esquerda não defende a democracia em abstrato. Defende a democracia, ou seja, a soberania popular, como uma melhor maneira de conduzir os interesses da maioria da população. Então, diante dessa polarização entre a chamada extrema-direita e as forças populares, democráticas, dos trabalhadores, há uma tendência de recomposição do centro, de um equilíbrio, certo? E essas forças do equilíbrio, por exemplo, nos Estados Unidos seria a recondução dos democratas, né? Na Europa seria a reconstituição tanto dos partidos liberais como dos partidos conservadores, como inclusive da chamada esquerda consentida reformista. Seria essa perspectiva. No Brasil, a chamada recomposição do centro contra a polarização social envolveria, por exemplo, o PSDB, os democratas, né? Também há tendências do PDT que querem isso e do PSDB. Que aí você teria uma outra composição de forças, que nem seria a extrema-direita e nem seria as forças vinculadas ao Partido dos Trabalhadores ou a outras correntes políticas. Então, a pergunta que fica é: qual é a alternativa? Bem, do ponto de vista histórico dos trabalhadores e da maioria da população brasileira e do mundo, a polarização nos favorece. Ok? Então, essa recomposição do centro, esse acordo em torno de uma pauta comum com setores no Brasil como o PSDB, como os democratas, como o PDT, não significa avanço para os interesses da maioria da população brasileira. Por quê? Porque esse centro, esses setores que são contra a polarização social, de fato são contra os interesses dos trabalhadores. Ou seja, quais desses setores defendem a universidade pública e gratuita? Quais desses setores se levantaram em defesa dos indígenas? Se levantaram em defesa dos interesses dos setores mais frágeis e oprimidos da nossa população, como os LGBTs, como os negros? Quais desses setores hoje se levantam defendendo a não privatização dos Correios? Ok?
ok? Então veja, de fato, há um equívoco, né, em querer fazer uma composição, dialogar com o MBL, dialogar com a golpista e fascista Janaína Pascoal, certo? Porque isso não favorece os interesses dos trabalhadores. O que é que significa polarização do ponto de vista da maioria da população brasileira? Significa ficar claro e evidente que somente a maioria da população brasileira, tendo feito os trabalhadores e trabalhadoras assalariados, em aliança com os indígenas, com os camponeses, um conjunto da população pobre, com a juventude que é assassinada constantemente nas periferias, colocar em alto e bom som que só esses setores organizados podem, de fato, resolver seus próprios problemas. E para resolver seus próprios problemas, eles devem se contrapor, de fato, aos setores que não querem resolver esses problemas. Ou seja, há tanto a extrema-direita como a direita no Brasil e como ao centro. Então, concluindo, a polarização social não é nada mais, nada menos do que a expressão do conflito de amplos setores sociais que têm projetos diferenciados. Há um projeto de manter a grande propriedade no Brasil, de manter a subordinação ao imperialismo, de manter o nível de superexploração do trabalho, de manter a violência contra as mulheres, de arrancar direitos históricos como a escola pública, como a saúde pública, como a previdência pública, e há os interesses da maioria da população brasileira que quer e tem condições de se organizar e se mobilizar, de passar por cima desses setores, de romper com o imperialismo e de construir um Brasil que tenha não a face dos poderosos, mas a face diversa, democrática da maioria da população brasileira.